Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês, então, o segundo livro da série Executivos Indecentes, da autora Valentina Camargo. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando que vou deixar o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Essa série eu tô trazendo a pedido da nossa aventureira aqui do canal, a Angel e Angel. Ela quer que eu falo mais do último livro, mas eu vou trazer a série completa. Como eu disse para vocês, apresento então Deliciosa Perdição, que é o segundo livro, que a autora Valentina Camargo vem nos contar em 594 páginas. Recapitulando rapidinho, o primeiro livro, então, foi Deliciosa Obsessão, que vem contar a história da Malu e do Enzo. Então, a história deles foi muito bem contada, a história deles foi bem detalhada, e eu confesso para vocês que eu gostei bastante. Mas a partir do momento que eu, então, acabei lendo essa maravilha que foi Deliciosa Perdição, que vem contar a história do Davi e da Rebeca, cara, para tudo que eu quero descer, porque eu fiquei tão empolgada, tão emocionada, tão aflita com vários momentos, que eu acabei esquecendo até o primeiro livro. Pra mim, até o presente momento, o segundo livro é o melhor. Vamos ver o terceiro e o quarto. Então aqui, como eu disse pra vocês, tem 594 páginas e a Valentina Camargo vem contar a história de Davi, que lá no primeiro livro, quando finalizou, ele estava super chateado porque ele havia descoberto o segredo da sua amada, que era a Sofia, a quem ele era apaixonado por muito tempo. Ela sumiu por 2 anos e depois ela retornou, sem mais nem menos, ele acabou aceitando ela de volta, mas ele percebeu que tinha algo estranho. Eu imaginava que ela traía ele? Sim, porque ficou claro que ela traía ele. Mas o que ele descobriu foi pior ainda. No primeiro momento, ele decidiu ficar só para ele essa informação, mas depois ele acabou contando para o irmão dele, que é o Enzo, e também para o Max, que é seu melhor amigo. A cretina nada mais, nada menos fez que teve um filho dele e simplesmente não contou. Sim, ela escondeu essa criança. E automaticamente, quando ele descobre, e a forma que ele descobre é de uma maneira que não tem como ela negar, então, depois de chorar, se lamentar, se descabelar, ele, juntamente com seus fiéis escudeiros ali, o Max e o Enzo, decidem bolar um plano, que esses três só vivem disso, para poder que ele consiga trazer o seu filho para ele. E assim eles acabam descobrindo que essa criança, ela está no poder, nas mãos da irmã da Sofia, que é a Rebeca. Automaticamente ele pensa, ela é cretina como a irmã, então eu vou passar por cima dela como um trator, vou tomar o meu filho e foda-se. Vou ser feliz com o meu filho e as duas que se dane pra lá. E assim ele acaba criando um personagem para poder se aproximar da Rebeca, que mora em Angra dos Reis. Ele chega lá como um turista, ele chega lá como alguém que vai passar uma temporada lá e que automaticamente já ficou encantado com ela e assim ele acaba se aproximando. Rebeca, por sua vez, sim, ela é irmã da Sofia, mas ela não tem nada a ver da Sofia. Porque as duas foram criadas da seguinte forma. A Sofia era a ovelha negra da família. Então, por isso, o pai dela sempre cobrou da pobre da Rebeca que fosse a filha perfeita. E assim ela abriu mão da vida dela para poder ficar ali com os pais, para poder aguentar as pontas de tudo que acontecia, enquanto a sua irmã cretina corria o mundo com homens ricos, com homens lindos, né, aproveitando tudo do bom e do melhor. Quando a Sofia chegou dizendo que estava grávida e não queria essa criança, então ela acabou convencendo a Sofia de poder adotar esse menino. E a Sofia acabou aceitando e falando de boa, e mesmo assim ela não contou nada sobre o pai do pequeno Benny, porque no fundo tudo que ela falou, o pouco que ela falou, foi horrores sobre o Davi. Então o que a Beca tem na cabeça é que o pai do menino é um crápula. E ela, juntamente com a família e mais o irmão do seu noivo, que faleceu há algum tempo atrás, esconde esse segredo às 7 chaves. O seu noivo faleceu, mas o irmão dele, o Renato, é um cão de guarda em cima dela. Uma porque ele tem uma paixonete ali por ela, e outra porque ele, de certa forma, ele controla todos os passos dela, ao ponto de não deixar ninguém se aproximar.
Quando então chega esse belo rapaz, que não é o Davi, mas sim o Heitor, então ela fica muito encantada, porque, gente, ele é um gentleman. Ele é paciente, ele é educado, ele olha intensamente para ela. Então, óbvio que ela se sente atraída. E já faz um ano que o noivo dela faleceu. E ela não ficou com mais ninguém. Então, ela decide se dar essa oportunidade. Ela começa, então, ali uma conversa com ele. Depois, ela sai com ele juntamente com o Benny, que ela apresenta o Benny como filho dela. Ele fica encantado com o menino. Claro, né? É filho dele. E o primeiro beijo deles, ela se entrega, mas de repente a consciência vem, ela se desespera e sai correndo, ela foge dele. E aí ele tem um pouquinho de trabalho para poder se aproximar dela novamente e trazer ela para junto dele. Por que ela fugiu? Uma, que ela ainda sente falta do ex-noivo, né? Porque é muito recente, um ano, e ela era apaixonada por esse ex-noivo. E segundo, porque tem o Benny, a qual ela disse dedicar a sua vida. Ela prometeu que até uns 5 anos de idade, ela ficaria só com essa criança, ela não se envolveria com mais ninguém, porque o tempo dela seria para esse menino. Só que com a chegada do Heitor Davi, as coisas mudam. E ela não consegue ficar longe dele, ela começa a aceitar as cantadas dele, a aceitar a aproximação dele, e eles começam sim a ficar juntos. A ideia do Davi é que ela tenha confiança nele ao ponto de, primeiro, contar para ele a história sobre a criança. Segundo, a querer se casar com ele. Porque depois que ele for casado com ela direitinho no papel, então automaticamente fica fácil para que ele possa ter a guarda da criança. Tem um determinado momento que tem mais uma armação, claro, né, do Davi, Heitor, que é cheio de armação essa história, né, como a primeira. E ela acaba não tendo outra alternativa, a não ser contar para ele toda a história. E ali, a dúvida que ele tinha, que ela era cretina como irmã ou não, acaba de vez se dissolvendo. Porque ali ele percebe que ela não é cretina, que ela é uma menina doce, e que ela é manipulada. Não somente pela irmã, mas pelo pai, pelo irmão do ex-noivo, enfim. Ela é uma garota totalmente submissa à vontade das outras pessoas. Com isso, a história vai se passando, ele consegue chegar até ela para dizer o quê? Vamos nos casar. Porque em um determinado momento, a Sofia dá de cara com o Davi, em Angra. Ela entra em desespero, corre para falar para a Rebeca que ela precisa fugir porque o pai do menino está lá. A Rebeca foge e quando ela liga então Heitor para poder falar que ela está bem, mas ela precisou se afastar, Heitor consegue chegar até ela e ali ele oferece se casar com ela para poder resolver a questão. Eles se casam, claro que ele faz de uma forma que ela assina todos os papéis como procuração para que passe, para que ele possa pegar a guarda do menino para ele, né, que ele possa colocar o nome dele no registro do menino, para que se houver divórcio, se ela pedir o divórcio, ela perde completamente a guarda do menino. Então, quer dizer, ele fez um plano muito bem bolado, muito. Só que quando eles se casam, porque daí faz de uma forma que ela se case realmente com o Davi e não com o Heitor, mas ela não percebe, nesse ponto ele já tá apaixonado por ela. Ele já tá muito apaixonado. E ele sabe que quando ela descobrir o negócio vai ficar feio, porque ela vai perdoar. Ele fala, ela vai me perdoar, porque ela é boa de coração, mas não vai ser fácil assim. Então eles têm ali um início de lua de mel muito gostoso, um início de lua de mel muito linda. O menininho já teve ali um momento que chamou ele de papai, ele ficou muito emocionado. Ela ficou emocionada de ver como ele ficou ao ouvir essas palavrinhas do pequeno Benny, que tem 1 aninho e pouco. Ela tá vendo que realmente ela tem uma família feliz, que é tudo o que ela quis. E nesse ponto ela já deixou o ex-noivo de lado, a memória dele de lado, e ela tá vivendo intensamente então esse casamento. Até que ali, naquela lua de mel realmente, né, com poucos dias de casado, ela descobre realmente quem é o Heitor, que na verdade ele é o Davi, o pai do pequeno Benny. Ela fica desesperada, porque tudo que vem na mente dela é tudo que a Sofia contou para ela. Como ele era frio, como ele era um homem que poderia tomar a criança, como ele era um homem que abandonou ela grávida, enfim, um monte de história que realmente, se eu não conhecesse, eu também não queria esse homem perto de mim, muito menos do meu filho. Ela, num primeiro momento, ela tem um rompante de abandonar ele, mas ele acaba trazendo ela de volta, e assim ela acaba se unindo com a Júlia e com a Malu, para poder dar um jeito ali no seu amado, porque ela também ama muito Davi.
mas ela não consegue se livrar dessa bendita irmã. No que ela acaba contando toda a história de quem é ele, e ela fica louca da vida, óbvio, né? Porque não é que a Sofia é apaixonada por ele, não. Ela quer torturar ele. É isso que ela quer. Então, por isso, ela usa o menino e agora tá usando a irmã dela. Então, ela faz uma lavagem na cabeça da Rebeca, que a Rebeca deixa todos os planos dela, juntamente com a Malu e com a Júlia, e acaba fazendo tudo que a irmã quer. E com isso, gente, acontece muita confusão. Muita. Ao ponto que o Davi chega um certo momento, ele abre mão dela. Ele diz pra ela, agora quem está te dando divórcio sou eu. A única coisa que eu espero é que o dinheiro que você conseguir, você dê uma vida digna pro meu filho. E eu vou entrar na justiça para poder ter a guarda compartilhada. Porque uma das armações da Júlia e da Malu ali foi de que o contrato de casamento, aonde tinha a cláusula, se ela pedisse o divórcio, então ela perdia a guarda do menino. Ela perdia não, teria a guarda compartilhada. E se ele pedisse a guarda, então ele também teria a guarda compartilhada. Mas a armação delas foi mudar. Então, se ele pedisse o divórcio, além de perder a guarda total do menino, ele ainda perdia tudo. Tudo. Ele perdia a casa, ele perdia carro, ele perdia tudo. E mesmo assim, ele não quis saber e pediu o divórcio. Gente, nesse momento eu surtei, nesse momento eu me desesperei, nesse momento eu tive um ataque cardíaco. Eu falei, eu não acredito que ele vem sofrendo todo esse tempo, que ele tá aqui dizendo que vai reconquistar essa mulher, que ele ama essa mulher, que ele não vai ficar longe dela e agora ele pede o divórcio. Não pode ser. E aí, quando chega mais na frente, você descobre o porquê que ele pediu o divórcio pra ela. Que no fundo, por mais que a Rebeca pareça uma idiota, uma burra, como a irmã dela diz, ela é muito inteligente. E após descobrir várias armações que envolvem Sofia, Renato, envolve o próprio ex-noivo dela, né, que morreu, Deus o tenha, e também Sérgio, que entra na história como um possível patrão que tá dando ali um emprego para ela, mas na verdade é a armação da Sofia também. Através de tudo que ela descobre, então ela se junta com o Davi, mais o Max, mais o Enzo e mais a Malu, para poder desmascarar todo mundo e assim poder viver um final feliz com o seu amado. Gente, é uma história muito linda, é uma história hot pra caramba. Só que assim, essa é mais uma história que por mais que ela seja quentíssima, a evolução dela, o relato, toda a trama faz com que esses momentos quentes fiquem secundário. Porque é muita informação, é muito acontecimento. E eu simplesmente fiquei apaixonada por essa história. Então aqui vai ter diversão? Vai ter diversão. Porque aqui nós vamos ver que o Enzo, então, ele já tá ali com a Malu, então ele é um cachorrinho, ele é um pau mandado. O Max, que se envolveu com a Júlia, que eu acredito que vai ser a próxima história, a terceira história, que acabou engravidando ela, que tá junto dela, também é um pau mandado, também é um cachorrinho. E quando o Davi fica dessa mesma forma e eles começam a tirar sarro, então ele fala, olha quem fala, porque vocês são primeiro cachorrinho do que eu, vocês primeiro são pau mandado. Então não venha me falar, e eu sou sim um pau mandado muito feliz, porque eu amo essa mulher. Então eu vou deixar pra vocês essa segunda história, lembrando que é bom vocês lerem a primeira, porque essa aqui é uma continuação. Então, lendo o primeiro, fica mais fácil de você entender a segunda, já que aqui vai relatar mais sobre a Malu e o Enzo, vai falar um pouquinho do Max e da Júlia. Então, seguindo a ordem, vai fazer com que facilite muito mais o seu entendimento de toda a história. Claro que agora eu vou ler o terceiro, eu vou ler o quarto para poder estar trazendo para vocês. E se os outros for maravilhoso como esse, essa aqui é uma outra série que simplesmente eu vou amar e vou levar para toda a minha vida. Porque lembrando, eu disse pra vocês que essa aqui, que é a série Anônimos Obsceno, foi a primeira série que eu li da Valentina Camargo e me apaixonei. Então essa aqui será a segunda série que estará dentro do meu coração. Agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.